Muito bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo abençoado. Estamos iniciando nosso perto do meio-dia desta quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023. Estamos chegando próximo do fim do ano. Mais 60 dias, menos de 60 dias, já é Natal e Ano Novo. 60 dias para o Ano Novo. 60 dias já estaremos num novo ano. Olha como passa rápido. Rapidinho o tempo passa. E nós estamos aí, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E sempre na caminhada pela fé em nome de Jesus. Amém? Muito bom dia a todos que vão participar comigo aí. Eu estou fazendo isso só pelo celular, porque teve um probleminha com o site aqui, eu não consegui ainda resolver, mas glória a Deus, Seja bem-vinda, irmã Dilma Dias. Estou vendo a irmã Dilma Dias entrando aí. Bom dia, irmã Dilma Dias. Deus abençoe a irmã, abençoe a família, abençoe todo o seu povo, para a glória dele, do nosso Deus, em nome de Jesus. A irmã Dilma Dias já está ligadinha aí. Assim que entra no ar, ela já está também conectando para participar, É bênção de Deus. É a nossa igreja virtual, a igreja virtual. Deus nos deu esse privilégio de, através das redes sociais, estar em contato com as pessoas que, às vezes, estão tão distantes, mas nós podemos nos reunir neste horário para buscar a Deus, para ouvir a Deus, para receber a instrução de Deus. E é maravilha de Deus mesmo, é verdade, É bênção de Deus para nós. Eu vejo como bênção. Eu tomo posse das minhas bênçãos e creio que para você também é bênção, em nome de Jesus. Vou aguardar mais um pouquinho para que mais pessoas entrem, para que eu possa estar ministrando a palavra, trazendo aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer nesta quarta-feira, primeiro dia do mês de novembro, o mês da bênção, o mês da vitória, o mês da conquista, o mês da virada na fé, Em nome de Jesus, tem que estar nessa fé, sempre radiante, sempre crendo, não importa o que estamos vivendo, a luta que estamos passando, mas o que importa é que o nosso Deus continua conosco, não nos deixa, não nos abandona, e essa é a confiança que nós temos, que com Ele somos mais que vencedores, por mais batalhas, por mais lutas, por mais pelejas que enfrentemos, mas o Senhor é aquele que não nos deixa, está conosco para nos proteger, para nos abençoar, para guerrear conosco e para nos dar vitória. Isso que é importante, Louvado seja Ele, o nosso Deus. Aguardando aí para que mais pessoas entrem. Tem gente que demora um pouco a conectar. Tem pessoas que às vezes está também ocupada, fazendo algo, preparando almoço, buscando filho na escola, neto, e por aí vai. Aí a pessoa demora um pouquinho mais para entrar, para chegar. Mas aí já está sendo enviado aí, olha os dedinhos já subindo aí, os positivos, Os positivos já estão aí. A irmã Persília também está entrando aí. Eu vi aqui, Eu vi a foto da irmã Persília Borges. Deus abençoe a irmã Persília Borges. Deus abençoe o maridão, o Carlos Roberto. Fala para ele que eu mandei um abraço para ele, que Deus esteja abençoando ele grandemente, em nome de Jesus. Olha aí a nossa irmã abençoada também, sempre presente. Essas são as ovelhas fiéis, as ovelhas que estão sempre ali, Sempre ali, não falta, ovelha dedicada, ovelha constante, como foi falado ontem, Constante ali. A irmã Rose Nascimento, Deus abençoe a irmã Rose. Deus está no controle da sua vida, Deus está restabelecendo aquilo que precisa ser restabelecido, Deus está restaurando, em nome de Jesus. E logo, tudo nos conforme, tudo da forma que deveria estar, para a glória dele, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Rose, abençoe sua família, seus parentes, toda a sua descendência, em nome de Jesus. Quem mais está entrando aí? Deixa eu ver aqui.
Rose Nascimento, bom dia, pastora, paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, irmã, amém, eu creio, a irmã Rose, pois aí. Quem mais? Tem mais pessoas entrando aí na nossa transmissão. Seja bem-vinda, coloca um oi, coloca um amém, Deixa eu ver aqui, eu olho aqui para ver se eu não me engano é a irmã Márcia, que a irmã trocou de foto, né? Trocou a foto do perfil. É ela mesmo. Márcia Santos, bom dia, povo lindo de Deus, bom dia, irmã Márcia. Deus abençoe a irmã Márcia, abençoe o Herbert, que é o maridão, abençoe sua família e todo o povo aí de Santa Catarina. Sejam abençoados para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos nos preparando aí para mais um dia de aprendizado, para mais um dia de revelações da palavra de Deus, né, para nós, que é muito importante. Deus se revela através da palavra, abrindo nosso entendimento, trazendo inspiração, trazendo bênção para todo aquele que o busca. Então nós estamos aqui nessa fé aí, em nome de Jesus. Mais pessoas, vou aguardar mais alguns minutinhos. Enquanto isto, eu vou citar aqui o nosso tema da mensagem de hoje, que a irmã já pode ir adiantando aí, enquanto os outros vão entrando aí na transmissão. Márcia Santos, bom dia, povo lindo de Deus. Bom dia, irmã. O tema de hoje é uma vida com propósito. A nossa vida tem propósito? Uma vida com propósito. Nós temos propósitos na nossa vida? Temos que ter, né? Se nós não tivermos propósitos na nossa vida, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se nós formos aquele que não temos propósito de nada, vivemos por viver. Vivendo por viver. Josélia Silva, bom dia, irmã Josélia Silva. Deus abençoe a irmã, abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Seja bem-vinda à nossa transmissão em nome de Jesus. Se nós não tivermos propósitos, não vamos ter esperança, não vamos em busca, não vamos ter dedicação, não vamos ter empenho. Que a pessoa que não tem propósitos na vida, ela não tem dedicação em nada, ela não se empenha em nada, ela é uma pessoa neutra. Uma pessoa neutra, nem vai, nem vem, nada acontece, nem para frente, nem para trás. É uma pessoa estacionada. Uma pessoa que não tem propósitos, ela estaciona. Ela fica neutra de tudo. Então a palavra de Deus, ela declara, e em tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, vai nos levar a entender que nós precisamos ter propósitos, principalmente para com Deus. Temos que ter propósitos com Deus, com a obra de Deus, com o reino de Deus. Nós precisamos ter estes propósitos. Então, o tema de hoje, nós vamos abordar esse assunto e depois vamos para a Bíblia. E não dá para falar desse assunto em um programa só, em um dia só. Aí eu dividi em duas partes. Uma vida com propósito, parte 1, que é hoje. E uma vida com propósito, parte 2, amanhã. Então, parte 1 e parte 2. Em duas partes nós vamos aprender muito da Bíblia sobre os propósitos de Deus, sobre os propósitos que Deus espera que nós estejamos fazendo. Nós vamos aprender muito sobre isso. Propósitos. Uma vida de propósito. E tem muitas pessoas que gostam de fazer propósito, mas tem gente que gosta de fazer propósito na igreja, né? Propósito para alcançar isso, propósito para alcançar aquilo, propósito. E muitas vezes a pessoa faz um propósito errado, um propósito antibíblico, um propósito que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, os propósitos que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, são aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus, são aqueles que estão na Bíblia Sagrada.
aqueles que Deus aprova. Então, estes propósitos que eu tenho que ir em busca de realizá-los, de alcançá-los, de obtê-los. Assim também com você, com cada um de nós, em nome de Jesus. Teve alguns que entraram aí, eu acho que desconectou, a internet deve estar ruim, algo assim, porque entraram e saíram. E essas pessoas não saem, elas são pessoas que ficam ali até o final. Então alguma coisa deve ter acontecido, alguma queda de internet. Eu estou vendo que a irmã Rose não está conectada, a irmã Rose Nascimento, a irmã Pecília não está conectada. Estou vendo aqui conectada a irmã Dilma, a irmã Márcia. Não, estou vendo a irmã Josélia também conectada. Estou vendo a irmã Márcia e a irmã Dilma conectada. E os demais, não sei se caiu a internet, deu queda, alguma coisa assim. Mas eu creio que elas voltarão. Assim que a internet restabelecer, elas voltarão à conexão. Em nome de Jesus. Então o tema, uma vida com propósito. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui o horário aqui. Uma vida com propósitos. Nós vamos começar por Efésios, capítulo 5, versículo 17. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ver aqui que do principal propósito que eu tenho que ter, o principal propósito que você tem que ter é fazer a vontade de Deus. Se eu não tiver esse propósito, nada adianta os demais. Se você não tiver esse propósito na igreja, no seu trabalho, em casa, seja lá onde for, se você não tiver esse propósito, se não for o principal propósito para você, de nada adianta as demais coisas que você possa estar fazendo. Por isso que eu já estou começando pelo principal propósito. Então, Efésios capítulo 5, versículo 17, 5:17 diz assim: pelo que não sejais insensatos, pelo que não sejais insensatos, aí tem uma vírgula. O que é isso? Não sejais, aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo, gente, o povo de Éfeso, vocês não podem ser insensatos. E o que é insensatos? Eu estive vendo no dicionário português, e no dicionário diz que insensato é doido. Quer dizer, doido, louco, insano, que não tem sanidade mental, que é o mesmo doido, o mesmo louco. Delirante, a pessoa que delira, está como que delirando. Então ele fala para que o povo não seja doido. Vamos no mais português mais claro. Ele diz assim: ô povo de Éfeso, não sejam, vocês não podem serem doidos, vocês não podem ser loucos. Não sejam loucos, ele está dizendo aqui. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aqui ele estava dizendo, olha, vocês não podem ser doidos não, louco não. Vocês precisam entender, compreender, observar e ter um propósito na tua vida de fazer a vontade do Senhor. Mas para isso você tem que ver, você tem que enxergar. Não ser uma pessoa doida, uma pessoa louca. Busque compreender, entender a vontade do Senhor para a tua vida. Aí você vai ser uma pessoa que vai ter um propósito de fazer a vontade de Deus. Então, este propósito eu tenho que ter. É o principal propósito para mim e para você.
Você talvez faça propósito na igreja, propósito de cura, faz propósito de prosperidade, faz propósito da casa própria, faz propósito do carro próprio, carro novo, sei lá de quantas coisas mais. Talvez você faça propósito de tudo quanto é jeito, mas às vezes não fez e precisa fazer o principal propósito, que é o propósito de fazer a vontade de Deus. Dizer para Deus, Deus, eu tenho um propósito na minha vida, fazer a tua vontade. Esse é o meu propósito. Esse é o meu principal propósito. Eu tenho outros objetivos, tenho outros propósitos, mas o principal, para mim, e eu vou colocar como um propósito, que é propósito a pessoa cumpre, né? Propósito a pessoa corre atrás, com propósito a pessoa se empenha. Então, quando nós assumimos um propósito de fazer a vontade de Deus, de obedecer, né? Fazer a vontade de Deus, o que é? Fazer o que Deus manda, praticar os mandamentos, andar de acordo, tudo de acordo com a vontade de Deus, tudo na permissão de Deus. Aí sim, nós temos que fazer esse propósito. Eu vou fazer um propósito contigo, Senhor, de fazer a tua vontade. Você já fez esse propósito? Eu já fiz esse propósito? Nós já fizemos esse propósito? Se não fez, tem que fazer, hein? Esse é o principal. Não pode faltar este propósito. Fazer tantos propósitos e faltar esse. Esse é o primeiro. Teria que ser o primeiro. Não estamos colocando como primeiro, muitas vezes. Estamos colocando, às vezes, até no esquecimento. Às vezes, até no esquecimento. Então, não podemos. O principal a fazer é fazer a vontade do Senhor. É aquilo que eu estou pregando aqui, Efésios 5,17. Que nós temos que saber, entender, não ser doido. Então, quem não faz um propósito com Deus de servir a Ele é falta de juízo, é insano, é louco. É taxado como louco, é visto como louco pelo Paulo aqui. E na realidade é. Nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que quem não tem propósito para com Deus, de servir a Deus, é doido, é louco, sofre das faculdades mentais. É a pura realidade. Por mais que alguém possa questionar, por mais que alguém possa discordar, mas é bíblico, está na Bíblia. Se você discordar do que eu estou falando, vai discordar de Deus. Vai discordar do próprio Senhor, porque eu estou falando o que Ele fala, o que está escrito na sua palavra. Então veja bem, faça o bem aos que te odeiam. O primeiro propósito é fazer a vontade de Deus. Aqui mais um propósito que nós temos que cumprir é fazer bem aos que nos odeiam. Você tem um propósito de abençoar quem te amaldiçoa? Você tem um propósito de fazer o bem para quem te faz o mal? Então temos que ter esse propósito. Eu tenho um propósito no meu ministério. Eu tenho um propósito na minha vida. Eu tenho um propósito para com Deus de fazer o bem até aqueles que me odeiam, até que ele me faz mal. Eu tenho o propósito de fazer o bem, de ajudar, de procurar sempre fazer o melhor. Eu tenho esse propósito. Nós temos esse propósito. Fazer o bem até os que nos odeiam. Tem passagem na Bíblia que fala também que nós temos que fazer o bem até aos inimigos. Até aqueles que dizem ser nossos inimigos, nós temos que fazer o bem. Quer dizer, não podemos fazer o mal em tempo algum. Em tempo algum. Então veja bem, Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus 5, 44. Mateus. Chega a Mateus 5. (44) Diz assim:
Mesmo Paulo falando. Eu, porém, vos digo. Ele diz, eu, porém, vos digo. Amai-vos, amai a vossos inimigos. Amai a vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmão, eu estou fazendo isso aqui pelas pessoas que dizem que me odeiam. Você está fazendo isso aqui que nós estamos ouvindo pelas pessoas que diz que te odeia, pessoa que não te suporta, pessoa que não quer ver teu rosto, a pessoa que não quer nem ouvir tua voz. Ah, mas o comportamento nosso tem que ser esse, ainda que não se dê lugar para que seja feito isso, mas temos que estar preparados para isto. O que é? Mateus 5,44. Vamos repetir, passo a passo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Está vendo só? Amar até os nossos inimigos. A Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Aqueles que dizem que serem inimigos. Esse amor é o amor de Cristo. Quando nós amamos o próximo, amamos aquela alma. Nós queremos ver aquela alma salva. Nós estamos vendo aquela pessoa cheia de ódio, cheia de rancor, aquela pessoa cheia de mágoa, aquela pessoa cheia de ressentimento, aquela pessoa chateada, aborrecida. Nós estamos vendo com nossos olhos isso. Mas não é por isso que a pessoa é chateada, a pessoa é aborrecida, a pessoa é irada, revoltada conosco, e muitas vezes sem motivo, né? Porque não pode ter motivo. Nós não podemos dar motivo da pessoa se irar com a gente, ficar aborrecido com a gente, né? Nós não podemos dar esse motivo como cristão. Mas tem pessoas que elas se aborrecem do nada, ficam chateadas e iradas do nada. Você nem fez nada e a pessoa está aborrecida, não quer ver nem tua cara. Tem pessoas que te odeiam, que me odeiam, sem nem nos conhecer. Só o simples fato de dizer que não vai com a cara. Mas isso nós sabemos que por trás está o Satanás. E sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais. Então veja bem. Quando aquela pessoa se ira, justamente ela está usada pelo Satanás, pelos demônios, pelo Satanás. E nós temos que ter amor por aquela alma. Fulano está dando lugar ao diabo, o diabo está usando ele, está deitando e enrolando. Está irado até comigo sem motivo, está revoltado sem motivo, não suporta nem me ver. Mas é o Satanás o causador disso aí. Mas você, Satanás, fique sabendo que eu amo esse fulano, essa fulana, eu amo esse fulano em Cristo Jesus. Eu tenho o amor de Cristo por essa alma. E eu vou orar por essa alma, eu vou orar para que ela não se perca, vou orar para que ela se salve. Vou orar para que vou repreender você, Satanás, para sair da vida dele, para sair da vida dela. Essa pessoa, ela não me odeia. É você, Satanás, que me odeia e usa essa pessoa para dizer que ela me odeia, mas ela não me odeia. É você que me odeia e por você me odiar, e essa pessoa dá lugar para você, que você usa ela para que fique parecendo que é ela que me odeia. Mas é você, Satanás, que está por trás disso. Eu sei que você sempre vai ter ódio de mim. Porque eu nunca vou fazer algo que te agrade. Eu nunca vou fazer algo para você se alegre comigo. Então você vai me odiar por toda a vida aqui na terra. Você vai me odiar por toda a minha passagem aqui terrena. Então é assim que tem que ser contigo também, irmão. Você tem que saber que Satanás sempre vai te odiar. Se ele sempre vai estar te odiando, é porque você está sempre fazendo coisas que não agradam a ele. E por ele não se agradar, é que ele te odeia. Ou você quer que ele se agrade de você? Diga, está amarrado.
Então ele sempre vai me odiar. E aqueles que dão lugar a ele, sempre ele vai colocar o ódio no coração, vai colocar o rancor, vai colocar o nojo, a rejeição, vai colocar, a pessoa deu lugar, ele vai deitar e rolar, porque ele não pode nos alcançar, ele não pode diretamente nos atingir. Aí o que acontece? Ele vai usar aquele próximo nosso, vai usar aquele que dá lugar para ele, que está próximo de nós, às vezes até cônjuge, filhos, seja quem for que está próximo, vai usar aquele para indiretamente nos atingir. Indiretamente nos provocar, nos cutucar, nos irritar. Porque o propósito dele é, usando aquela pessoa indiretamente, é colocar ódio no teu coração. É colocar ódio no meu coração, é colocar raiva, rancor. E a raiva que nós vamos ter é da pessoa. A raiva que nós vamos ter é da pessoa. E quem é o causador da raiva é o Satanás. Quem é o Cristo maravilhoso, amém. Quem é o causador da raiva é o Satanás. Mas se nós não vigiarmos, não estivermos atentos, nós vamos ficar com raiva da pessoa, do ser humano, dele ou dela. Ódio, rancor. E é tudo que Satanás quer. Exatamente isso que ele quer que aconteça. Colocar ódio no teu coração. Colocar rancor no teu coração. Revolta, ressentimento, desejo de vingança. Porque colocando isso no teu coração, no nosso coração, é justamente a vontade dele que está sendo feita. A vontade dele é que nós tenhamos isso. Eu quero que Satanás me odeie mesmo. Isso! Eu vou obedecer o que o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, me falar. Isso. Quem é que está pondo isso aí? Ivani Ferreira. A Ivani. Bom dia, irmã Ivani. Bom dia, Ivani. Isso. É exatamente isso. Ele sempre tem que me odiar. Sempre tem que te odiar. Ele nunca pode gostar de nós, porque ele só vai gostar de quem agrada a ele. E nós estamos fora. Então, que me odeie cada vez mais, Satanás. Você vai ter muito ódio de mim, vai ter muito ódio da irmã, da outra irmã, do irmão. Você vai ficar sempre irado conosco, porque nós vamos sempre tirar. Nós vamos ser os causadores da tua ira. E você não vai conseguir o seu intuito, você vai tentar. É o tentador. Mas você está repreendido. Sai da minha vida, Satanás. Irmã Marlene Gomes, bom dia, irmã Marlene Gomes. Deus abençoe, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Hoje eu estou sem o computador. Eu estou sem o computador e eu estou com o celular só. E o celular, ele passa aqui, depois ele corre, volta lá para o começo, vai para o fim. E eu não consigo ver direito as pessoas que... Eu estou tentando aqui, ó. Bom, exatamente isso que o Satanás tenta. Mas se nós temos propósito com Deus, ele não vai conseguir, porque o nosso propósito é com Deus, não é com Satanás. Nós temos propósito de obedecer a Deus. Nós temos o propósito de atender ao nosso Senhor. Ao nosso Deus, na verdade, é o nosso propósito. E fazer a vontade do nosso Senhor, do nosso Deus. Então, nós nunca, se nós tivermos propósito de fazer a vontade de Deus, nunca vamos fazer a vontade de Satanás. Porque o nosso propósito não é com ele, é com Deus. Ensinamento da gloriosa palavra do nosso Deus, maravilhoso. Estamos aprendendo. Aprendemos muito, né, irmã, com essas palavras. Eu aprendo, vocês aprendem, nós aprendemos. Então, como eu estava falando, Mateus capítulo 5, versículo 44, como eu estava falando aqui. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, que no caso não é o Satanás,
Inimigo é aquele que diz ser nosso inimigo. Aqui se refere ao ser humano, a pessoa que diz que nos detesta, que nos odeia, que não nos suporta, que não quer ver nem nossa cara. É esse daí. Ele diz, amai ele em Cristo. Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. O que é isso aqui? Bendizer é falar bem. Falar bem dos que falam mal de você. É complicado isso, mas é isso que Deus fala, né? É isso que está na palavra de Deus. Bendizei aos que vos maldizem. Quer dizer, fale bem dos que falam mal de você. É difícil, é complicado, mas é isso que deveria ser feito. Que deve ser feito, né? Está escrito na palavra. Bendizer, olha, está bem claro aqui. Mateus 5,44. Bendizei os que vos maldizem. Fale bem dos que falam mal de você. Fazei bem aos que vos odeiam. Acabei de falar aqui, daquele que odeia. Você não vai fazer bem para o Satanás. O Satanás nos odeia. E o bem não é para ele. Fazer bem para aquele que nós achamos que nos odeia. Que é usado pelo Satanás para que coloca o ódio no coração dele. Então, para essa pessoa que o Satanás colocou o ódio no coração dele, essa pessoa que o Satanás colocou o ódio no coração dela, para esta pessoa, nós temos que procurar fazer o bem. Não é querer fazer o mal, querer vingar porque a pessoa falou isso, fez aquilo. Não. Se a pessoa fez o mal, seja lá o que for, nós temos que sempre, quando fizer algo por esta pessoa, ser o bem. Sempre fazer o bem por ela. Por exemplo, orar por ela é fazer o bem. Orar por ela, é uma das principais coisas que temos que fazer, porque muitas vezes a pessoa não quer nem nos ouvir. A pessoa não chega nem perto, não quer nem chegar perto. Então não temos acesso àquela pessoa. Mas nós temos acesso à oração. Nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso ao Criador, ao Salvador. Então, o que é que nós podemos fazer? Orar por ela, pedir que Deus liberte, que Deus abra os olhos, que Deus dê entendimento, dê sabedoria. Então, quando nós agimos assim, nós estamos fazendo o bem a quem nos odeia. A pessoa diz que nos odeia e nós estamos fazendo o bem orando por ela, em favor da libertação dele, em favor da bênção de Deus na vida dele, na vida dela, que ela enxergue, que se converta, que seja salvo, e por aí vai. Isso é fazer o bem. É que você tem que ir lá e querer, né? Tem que compreender as coisas. Às vezes dá para você ir lá e ajudar a pessoa a fazer um bem por ela. Mas às vezes não tem acesso, então fazer o bem que você pode, e esse é o melhor bem que podemos fazer, é orar. Orar, abençoando, orar, pedindo a libertação, orar, é o bem, isso é fazer o bem. Então diz aqui, fazer o bem ao que vos odeiam, e orai, está vendo aí? Entra a oração aqui. E orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Não aquelas pessoas que nos maltratam, que xingam, que chamam disso, daquilo, que nos perseguem, uma perseguição. A pessoa quer puxar nosso tapete, que a pessoa quer nos dar uma rasteira, a pessoa que sempre procurando uma coisinha para criticar, para acusar. É perseguição, essas pessoas, nós temos que orar por elas, as pessoas que nos perseguem. Então, as pessoas que maltratam e perseguem. Tem gente que maltrata, né? Maltratar não é só dar um tapa, bater, judiar. Maltratar é assim, é falar mal, falar coisas que denigrem a imagem, que machuquem, isso é maltratar. E tem pessoas que nos maltratam. Tem pessoas que nos maltratam. Nós passamos por tantas coisas. As pessoas nos maltratam sem motivo algum, sem nem nos conhecer. Por exemplo, chama a pessoa de ladrão, chama a pessoa que fala que se esconde atrás da Bíblia, falso crente, falso profeta, filho do diabo, não sei o que mais lá.
E nós temos que fazer o quê? Orar por elas. Temos que fazer o contrário do que elas fazem. Orar por elas, por essas pessoas. Então, é perseguido? Essa pessoa me persegue. Ah, não é possível. Essa perseguição já vem de muito tempo. É perseguido? Ore por essa pessoa que lhe persegue. Ore pelos seus perseguidores. É um propósito que eu tenho que ter também, que você tem que ter. Eu tenho que ter um propósito de orar pelos que me perseguem, um propósito de orar pelos que me maltratam. Irmão, isso é uma vida com propósito. Eu falei aqui, propósito não é só de prosperar, de ter casa, de ter carro, de ter... Esse propósito muita gente faz. É facílimo de cumprir com esse propósito, é facílimo de fazer esse propósito. Mas esse propósito aqui, uma vida com propósito com Deus, não é fácil, não. Temos que fazer a diferença. A vida de propósitos com Deus não é fácil. Por isso, o que eu estou explicando aqui, que eu estou trazendo, que é para mim, que é para você, eu estou falando sobre propósito com Deus. Nós temos esse propósito. Eu tenho um propósito de orar pelo que me persegue. Eu tenho um propósito de orar, interceder por aquele que me maltrata. Eu tenho esse propósito, eu não tenho propósito nenhum em relação a essa pessoa. Não tenho propósito, compromisso nenhum com as pessoas que me maltratam, que me perseguem. Eu não quero nem saber, que se vira. Não. Então, como é que é? Qual que é o meu propósito no Evangelho? Qual que é o seu propósito como cristão? Como seguidor de Cristo? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Imitador é fazer aquilo que ele fez na terra. E o que é que ele fez? Ele fez isso aqui ou não fez? Ele fez o contrário do que nós estamos ouvindo. O propósito que ele veio à terra, enviado por Deus. Qual foi o propósito que Deus enviou Jesus Cristo a esta terra? Responde para mim. Qual foi o propósito que Deus enviou o seu Filho a esta terra? Será que é esse propósito que muita gente faz aí? Que muita gente tem? Será que é esse propósito ele vem no propósito de fazer o que muita gente pede para ele, espera dele, corre atrás dele? Será que ele veio para esse propósito aí? Ou qual foi o propósito que ele veio? Então, se eu sou imitador de Cristo, se você é imitador de Cristo, qual é o nosso propósito? Como imitador de Cristo, o meu propósito tem que ser como ele foi, tem que andar como ele andou, tem que fazer o que ele fez. Então, o que ele fez que vai ser o propósito da minha vida. O meu propósito vai ser o propósito de Cristo aqui nessa terra. O meu propósito vai ser o propósito de Cristo nessa terra. Se é que eu quero ser verdadeiro. Se é que eu quero ser verdadeiro. Senão eu vou ter outros propósitos aí, esquecer desse principal. Você pode até fazer outros propósitos, não é errado. Não é errado ter propósito de ter a casa, não é errado ter o propósito de ter o carro. Não é isso que eu estou falando, não. Mas muitas vezes a pessoa tem um propósito da casa, do carro, mas não tem um propósito de fazer a vontade de Deus. Não foi isso que nós ouvimos no comecinho aqui? A vontade de Deus. Tem gente que tem propósito para tudo quanto é coisa, mas não tem o propósito de fazer a vontade de Deus. Não tem o propósito de servir, de obedecer, de fazer isso que nós ouvimos. Tem gente que não tem esse propósito. Por quê? Porque esse propósito aqui é duro. Esse propósito aqui é difícil. Esse propósito aqui não é fácil. Então a pessoa procura facilidade. Ela procura aquilo que vem com facilidade, alcançar com facilidade. Então esse propósito é facílimo de se fazer, não é? Rose Nascimento, amém, verdade. Estes propósitos é facílimo, não é? Agora esse que nós estamos ouvindo, ainda vamos ouvir mais um pouquinho, e amanhã vamos ouvir mais. Não acabou não, tem muito ainda para aprender, para ouvir. E eu vou me analisar se eu estou nesses propósitos para com Deus. Você vai se analisar se você está nesse propósito para com Deus. Porque o negócio aqui é o propósito com Deus. Eu tenho esse propósito, o mesmo propósito que Jesus veio à terra. Eu tenho o mesmo propósito. Se não tiver, irmão, não estamos fazendo nada.
se não tiver esse propósito, não estamos fazendo absolutamente nada que nós estamos fazendo aqui nessa terra, dizendo que somos crentes, evangélicos, que somos de Deus, que não estamos fazendo absolutamente nada, se não estamos fazendo da forma que está escrito na palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Tudo que você faz, você tem certeza que é a vontade de Deus? Tudo que eu faço, eu tenho que perguntar para mim também. Tudo que eu faço, eu tenho certeza que é a vontade de Deus? É isso que nós temos que analisar. É isso que nós temos que ver. Então faça aos outros o que você espera deles. Às vezes a pessoa não faz nada por você, mas você não espera que ela faça por você. Então aquilo que você espera que os outros façam com você, aquilo que você espera que, da forma que o povo fale com você, que o povo haja com você, que o povo trate você, da forma que você espera que o povo trate, que fale, também faça, trate, fale e haja da forma que você espera que as pessoas falem e hajam com você. Não espere eles fazerem, faça a sua parte primeiro. Do jeito que você quer que eles façam, está até esperando que eles façam, faça primeiro. Faça aos outros o que espera deles. Mateus capítulo 7. Está logo em seguida aqui. Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, 12. Ontem tinha bastante gente, né, acompanhando, assistindo. Hoje já diminuiu. É aquilo que eu estava falando, a inconstância, né? Não sei qual é o motivo. Deve ter seus motivos. Mas tem que ter um esforço. A inconstância que é um problema. Eu preguei ontem aqui, tem que ser constante. Ali, presente, firme. A inconstância que leva muita gente a não alcançar nada, a não alcançar resultados. Um dia você vê tem bastante gente acompanhando. O outro dia vai lá para baixo, o outro dia vai lá em cima. Então é uma coisa inconstante. Você já pensou se eu também fosse inconstante? Um dia faço prego, outro dia não prego. 2 dias prego, 3 dias não prego. Você já pensou? Mas cada um sabe, né? Cada um sabe de si. Eu preciso me esforçar para estar aqui pregando. Para meditar, para preparar a mensagem, preparar estudo. Eu preciso me esforçar. Deus me chamou para isso. Agora, o mais, cada um sabe de si. Não é verdade? Vamos lá. Então, veja bem. Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, 12. 7, 12. Portanto, tudo que vos quereis, para não ficar nas minhas palavras, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, tudo que eu quero que o homem me faça, que a pessoa, o ser humano me faça, faça para mim, fazei-o também vós. Tudo que eu quero que a pessoa... É lógico que eu vou querer que a pessoa faça o bem para mim, que a pessoa me ajude, que a pessoa seja boa para comigo, que a pessoa seja, né? Que seja pessoas educadas, que seja, por aí vai. Então, tudo que eu quero que a pessoa seja, seja atenciosa, que me atenda, que me escute. Então, tudo isso que eu quero que as pessoas façam, eu também tenho que fazer para com elas. Tem que estar pronto para ouvir, pronto para atender, para ajudar e por aí vai. Tudo, aqui fala tudo. 7:12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Faça você também. Porque esta é a lei e os profetas. Essa é a lei. Quer dizer, lei é ordem. Essa é a ordem de Deus. Eu tenho um propósito de fazer a vontade de Deus, então isso aqui está incluso no propósito. Tudo que eu quero que os outros façam para mim, eu tenho que fazer para elas.
concluindo aqui, por hoje, fazendo isso nós vamos fazer o bem. Né? Fazendo isto, nós vamos fazer o bem. Concluindo aqui por hoje, fazer o bem, Lucas capítulo 6, versículo 35. Mais para frente um pouco aí. Lucas 6, 35. Lucas 6, 35. Amai, pois, a vossos inimigos, que eu já expliquei quem é os inimigos, que o diabo usa a pessoa para colocar elas como inimigas nossas, mas na realidade o inimigo nosso é o Satanás. Mas nós falamos, fulano é meu inimigo. É esse inimigo que nós temos que amar ele, não é o diabo não. É aquela pessoa que diz que nos odeia, que nos detesta. Então, amai, pois, a vossos inimigos, o amor de Cristo, eu tenho que amar aquela alma, e fazei o bem. Eu não tenho que fazer o mal porque a pessoa às vezes me faz o mal, às vezes me xinga, às vezes me fala mal de mim, então nada disso. Eu tenho que fazer o bem por ela. Inclusive eu falei aqui, orar, né? Orar por ela já fazer o bem. Amai a vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperardes. E aí? Se você emprestar uma coisa para o seu inimigo, mesmo que seja inimigo, entre aspas, né? Mesmo que seja inimigo sem emprestar, você não tem que emprestar esperando, não, vou emprestar porque eu vou receber dobrado. Vou emprestar porque vai me dar isso, me dar aquilo. Vou emprestar porque vou ter esse resultado, alcançar. Aqui diz que se a pessoa está necessitada e nós emprestamos, nós estamos ajudando, fazendo bem, que aquela pessoa está necessitada. Mas tem gente que tira proveito do necessitado. Tem gente que aproveita da situação da pessoa para lesar ela, para ganhar em cima daquilo, para ter lucro em cima daquilo, para obter resultado em cima daquilo. Isso é antibíblico, irmão. Isso é pecado. Isso é o mundo que age dessa forma. Não é o cristão, não. Se eu emprestei, não, você me devolve o que eu te emprestei. Eu estou simplesmente te ajudando. Eu estou te ajudando, eu não estou negociando com você. Eu não estou querendo ter lucro em cima de você nas tuas costas, não. Eu tenho meu trabalho. Eu tenho o meu ganha-pão, eu tenho meu... Por que eu vou precisar de fazer tal tipo de coisa? É antibíblico. Aqui diz assim, presta atenção no que eu estou falando aqui. Para depois eu falar, eu estou falando que está na Bíblia. Lucas 6,35. Se quiser anotar aí, anota aí. 6,35. Emprestai. Está falando para emprestar. Se a pessoa precisar, você está fazendo bem, emprestando. Está quebrando o galho daquela pessoa, está ajudando aquela pessoa. Está tirando ela do sufoco. Bom dia, irmão Maurílio, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmão Maurílio, tem mais gente que entrou, mas o celular aqui não deixa ver. Emprestai sem nada esperardes. Não empreste esperando ter retorno, se sair bem em cima daquilo. Sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão. Olha aí, irmão. Você vai ter, a recompensa tua vai ser muito maior do que se você tivesse lucro em cima daquilo que você emprestou. Porque aqui é a palavra de Deus, vem do próprio Deus, que garante que será grande a tua recompensa, o teu galardão. Quando você faz o bem, você empresta a pessoa necessitada, sem querer ter lucro em cima, você empresta simplesmente para ajudar e recebe de volta o que você emprestou. É lógico que é seu, você tem que ter de volta o que você emprestou. Então você ajudou. Quando você ajuda, você pensa que não ganhou nada. Você tem um galardão para com Deus.
Maria Ana, boa tarde, irmã Mariana, Deus abençoe a irmã, abençoe todo o povo aí de Toledo, no Paraná, toda a família, em nome de Jesus. Então você pensa que não ganhou nada, poxa, emprestei e não ganhei nada. Ganhou muito mais do que tivesse aproveitado daquela situação. Porque grande será a recompensa por ter ajudado, ter feito bem. Grande será o galardão. Está escrito aqui. Grande será o galardão. É a palavra de Deus que fala. Está escrito aqui, sem nada esperar, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Você é filho do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. A tua recompensa não é pequena, ele é grande. Assim como ele é grande, grande será o teu galardão, grande será a tua recompensa por fazer o bem. Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ele é bom e é benigno até para com os ingratos e maus. Ele é bom. Nós vemos aí pessoas ingratas, pessoas más. Tem o pão de cada dia, tem o trabalho, tem roupa, tem... Porque Deus é bom até para com essas pessoas. Deus supre até a necessidade dessas pessoas. Não estou falando aqui para efeito de salvação. Para efeito de salvação tem que estar nos conformes, tem que estar na palavra, na obediência, na retidão para com Deus. Mas Deus é tão bom que ele não deixa a pessoa morrer de fome, perecer, nem que seja o maná ele envia para aquela pessoa sobreviver. Então ele ajuda até os ingratos e os maus. Porque aquilo que a pessoa alcança, aquilo que ela tem, é Deus que provê para elas. Eita, glória a Deus, é maravilhoso. É Deus que prepara. Elas não admitem, elas não aceitam, não crê, mas é Deus que prepara. Se não fosse Deus que preparasse, elas teriam até morrido de fome. Ele é bom até para com os maus. Ele é bom até para com os ingratos. Por isso que a Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E eu vou parar por aqui. E amanhã tem mais. Você vai ficar aí na vontade de ouvir mais e eu também. Mas amanhã a gente escuta mais com a segunda parte de uma vida com propósito. Então eu tenho esse propósito aqui de fazer a vontade de Deus é essa que nós ouvimos aí. E amanhã vamos ouvir mais. Amém? Ivani Ferreira, aleluia. Glória a Deus. Um abraço para o Tancledo aí, em nome de Jesus. O maridão, né? Um abraço para o Tancledo. Que Deus abençoe vocês. Casal abençoado lá da Vila Zilda, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilhoso, aleluia. Vamos orar? Vamos orar agora? É hora de orar, momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos chegando ao término do nosso perto meio-dia desta quarta-feira. Que palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Senhor. Como é bom estar na tua direção, como é bom, Senhor, ouvir a tua voz. Como é importante esse contato contigo neste momento, Senhor. Essa igreja virtual, igreja online, em que é feito um culto online, ministrada a tua palavra. De um lado aqui está o pastor, lá do outro lado estão as ovelhas. Pai, as ovelhas sedentas, pela tua palavra, pelo alimento que vem de ti. As ovelhas, meu Deus, com sede de beber da tua fonte. Oh, meu Deus, como é maravilhoso esse momento espiritual, que mesmo estando à distância um do outro, nos tornamos pertos, juntos, como se estivéssemos todos no mesmo lugar, porque estamos no mesmo Espírito, porque estamos debaixo da mesma unção, a unção que vem de ti, Senhor. Oh, meu Deus e Pai, cada uma dessas pessoas que ouviram a tua palavra são pessoas, meu Deus, que têm propósitos. E elas entenderam, nós entendemos que o propósito principal é fazer a tua vontade. E algumas coisas que ouvimos aqui, ó Deus, fazem parte
do propósito que temos que ter contigo. Porque assim, Senhor, grande será o nosso galardão. Aleluia. Grande será o nosso galardão. Grande será o teu galardão. Você não quer tirar proveito de ninguém. Você não quer arrancar a lã de ninguém. Você não quer tirar o que a pessoa tem. Você não quer explorar ninguém. Aleluia. Teu galardão será grande. Porque você se torna filho de Deus quando age assim. Você se torna filha de Deus quando age assim. Nós somos filhos de Deus quando agimos assim. Aleluia. Grande, 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 grande a recompensa. Galardão é recompensa. E nós sabemos que tem uma grande, 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 enorme recompensa nos esperando, que é a salvação. Que é o morar com Deus na eternidade. Essa é a maior recompensa que nós vamos receber. Andando aqui nessa terra com uma vida com propósitos. Propósito de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus, de andar com Deus. Temos esse grande, grande, nem imaginamos o tamanho desse galardão. Você pode obter, conquistar os propósitos que você busca aqui nessa terra. Não é errado, mas o principal não pode ficar de lado. O principal não pode ser esquecido. O principal, ainda que não alcance os da terra, mas alcance este que é o principal, que é o grande galardão. Este não podemos perder de forma alguma, de maneira alguma. Por isso, Pai, te agradecemos por essas palavras. Te louvamos. E o Satanás tenta de todas as formas, Senhor, impedir, como nós ouvimos aqui no decorrer da mensagem. Mas nós estamos cada dia mais atentos à tua voz. Porque a tua voz está nos preparando. E nós ficamos vigilantes, ficamos atentos. Porque, Pai, sabemos que não podemos ser aqueles que vamos lutar, guerrear, batalhar, buscar, e no final perder a nossa coroa. A tua palavra declara para termos o cuidado de não perder aquilo que conquistamos, a nossa coroa. E por isso, Pai, precisamos cada dia mais da tua palavra, das tuas revelações, da tua unção, da manifestação do teu poder. Muito obrigado, Pai. Assumimos e cremos que nada poderá impedir os teus planos para a nossa vida. Tomamos posse, a bênção é nossa, a bênção é sua, a bênção é de cada um de nós que participamos desse programa de hoje. Daqueles que vão assistir mais tarde, que vão assistir em outro horário. Receba também a sua bênção, receba também a sua paz. Deus é contigo. Deus é com cada um de vocês que estão acompanhando, que acompanharam o Perto do Meio-Dia hoje e têm acompanhado no decorrer dos tempos. Deus é comigo, é com você, com cada um de nós e com aquele que vai assistir depois. A bênção do Senhor está na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu povo, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu povo e assim por diante, em nome de Jesus. Declaro você, declaro a mim, abençoado, você abençoado, todos nós abençoados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está decretada a bênção. E cheguemos ao término. Que Deus abençoe. Um ótimo final de quarta-feira. Véspera de feriado. Amanhã é feriado. É onde no mundo afora aí é o dia para muita gente, é o dia dos mortos. Para nós é o dia dos vivos. É o dia daquele que tem Cristo, que tem Jesus. É o dia dos vivos. E amanhã, mesmo sendo feriado, perto do meio-dia, às 11h30, nós estaremos juntos, um encontro marcado, perto do meio-dia amanhã, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe. Até amanhã, perto do meio-dia, em nome de Jesus.